Mesmo sem chuva, a semana começa com grandes volumes de água invadindo cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Eldorado do Sul enfrenta uma cheia histórica do rio Jacuí. 8.000 pessoas foram afetadas pela enchente na cidade. O Jonas Campos está por lá e atualiza a situação para a gente. Oi, Jonas. Olá, Eloy. Boa noite a quem nos acompanha. Eu falo aqui do centro de Eldorado do Sul. A situação é caótica. O rio Jacuí subiu rápido demais, transbordou e continua avançando. Ele transbordou por volta da meia-noite e os moradores começaram a ser expulsos de casa. Milhares de pessoas tiveram que sair às pressas. Para se ter uma ideia, desde 1941 não se registrava aqui em Eldorado do Sul uma enchente tão forte como essa. Eu estou aqui no centro da cidade, distante da margem do rio Jacuí, e mesmo assim a água chegou até aqui. Os bombeiros estão mobilizados, bombeiros voluntários também e voluntários civis. Moradores, pessoas estão se ajudando para tentar retirar de casa o que é possível. O problema é que boa parte da cidade de Eldorado do Sul está sem energia elétrica. Muitas pessoas ainda permanecem em casa. Por isso a mobilização dos bombeiros e das outras equipes, também Exército Brasileiro. Imaginem vocês, essas pessoas passarem a noite em casa com a água subindo e elas não sabem o que vai acontecer nas próximas horas. A Defesa Civil confirmou a morte de uma senhora de 67 anos, a dona Ida Araújo Barbosa. Ela caiu dentro de casa, se afogou, foi levada para um pronto-socorro, para um porto-socorro, mas não resistiu. Não há desaparecidos aqui. Vamos ver agora na reportagem que eu e o Gabriel Bolfoni fizemos aqui na cidade, como está a situação em Eldorado do Sul. O principal acesso a Eldorado do Sul está bloqueado. No início da tarde, a rótula na entrada do município estava inundada. Bombas foram acionadas para retirar a água que invadiu este supermercado. 2 bombas de gasolina ali dentro, né? Porque o gerador não tá funcionando, tirando a água para fora. Só que o nível da água, a tendência é subir mais ainda, né? Então nós estamos fazendo a nossa parte aqui, né? Mas sabe que é da natureza, a gente não tem muito o que fazer. O rio Jacuí começou a transbordar por volta da meia-noite e expulsou de casa milhares de pessoas. Não foram apenas as áreas perto do rio que foram alagadas. A cheia atingiu também parte do centro da cidade. As pessoas usavam o que podiam para retirar eletrodomésticos, roupas, animais das casas alagadas. Geladeiras foram transportadas em retroescavadeiras, dentro de barcos e até mesmo foram arrastadas pela correnteza. A água veio com tudo dessa vez. Estão salvando o que O que dá? O que está tirando lá? Geladeira, forno, infelizmente o que dá. O vai e vem de pessoas fugindo da inundação revelava o tamanho da enchente. A cidade toda está cheia de água. Essa família está vindo de onde? Na Vila da Paz, Cidade Verde. Só entra barco lá dentro e reta escavadeira. Em muitos locais já está perigoso tentar insistir em ficar em casa. Tá subindo. Desde de manhã a gente está ajudando, pedindo ajuda a quem tem barco, que possa ajudar, barco particular, porque a gente tem ruas que não está entrando nem a reto, nem trator mais. A Defesa Civil informou que esta é a pior enchente em décadas. Estamos vivendo uma enchente histórica em Eldorado do Sul. Nós temos aí atingido mais de 8.000 pessoas. Nós temos 400 pessoas abrigadas, mais de 2.000 pessoas desalojadas. Não é? Então, muitas pessoas com muitos prejuízos, a enchente tomou conta. Nós podemos arriscar e dizer para ti que estamos com 50% da área urbana com enchente. 4 caminhões do Exército estão ajudando na operação de resgate. Bastante resgate para pessoas que realmente necessitam, tem pessoas acamadas, pessoas na cama, a gente dá a vida da gente por a vida do outro, né? Nós estamos aqui mobilizados, a Defesa Civil, a Prefeitura, tirando pessoas que estão ilhados, né, com barcos, com botes, com reta escavadeira. Em São Sebastião do Caí, o nível do rio atingiu uma marca histórica, 16 metros. Muita gente segue fora de casa, mesmo com o nível do rio baixando. Cristine Galiza está em um dos abrigos lá na cidade. Oi, Cristine.
Oi, boa noite, Dani. Isso mesmo, são mais de 540 pessoas que ainda seguem nessas estruturas montadas pela Prefeitura aqui de São Sebastião do Caí. Um desses espaços é esse onde nós estamos, o ginásio que fica aqui no Parque Centenário. É o que tem o maior número de famílias abrigadas nesse momento. Nós circulamos pela cidade hoje, realmente um momento ainda de muita surpresa para os moradores, né? Eles seguem aí sem entender, sem acreditar no tamanho dessa enchente. O rio baixou, as pessoas começaram a voltar para casa. E por todas as ruas aqui, praticamente quase toda a cidade, o que a gente via eram escombros na frente das casas, móveis, utensílios, eletrodomésticos, roupas, tudo indo para o lixo depois dessa enchente considerada histórica aqui na cidade. Hoje o rio então começou a baixar, mas as pessoas tiveram muita dificuldade para retomar a limpeza das casas. A água só começou a ser restabelecida por volta das 5h30 da tarde. Isso porque as bombas da Corsã estavam também submersas. Então os técnicos tiveram que fazer um trabalho por lá para retirar a água de dentro da casa de bombas e restabelecer o fornecimento ainda muito lento para a população, que segue então tentando fazer essa limpeza e retomar a sua rotina por aqui. Nós então conversamos com alguns moradores que seguem demonstrando essa incredulidade diante do tamanho dessa enchente aqui em São Sebastião do Caí. Vamos acompanhar. Os moradores de São Sebastião do Caí ainda não acreditam no que viveram. Tava doendo o pescoço, casa. Tá pela cintura, na hora que eu saí. O resto foi tudo água abaixo. A enchente já é considerada a maior da história do pequeno município de 24 mil habitantes, banhado pelo rio Caí. Hoje pela manhã, o rio começou a baixar. E era hora de voltar para casa para começar a limpeza. Essa aqui era a casa da Dona Maria e do seu Nelson. Agora a casa tá condenada, não tem mais como voltar pra cá, né, Dona Maria? Horrível, uma decepção. A gente chega em casa assim, a gente não sabe nem por onde começar. Quantos anos a senhora morava? Vida toda. Eu nasci e morei aqui, 60 e poucos anos. E a senhora pode dizer que nunca viu nada igual, né? Não, nunca. Vinha enchente, mas vinha baixinha, que a gente limpava, recuperava os móveis. Não tem como, a gente tinha os móveis quase tudo novo e botar tudo fora. Onde é que foi a água aqui? Foi até aqui, e tem partes que foi mais alta. Pelas calçadas, móveis, eletrodomésticos, roupas, documentos, bens de uma vida inteira. Tudo no lixo. E mesmo quem está acostumado a viver perto do rio, nunca tinha visto uma enchente tão grande. Tá horrível porque a gente não sabe o que a gente faz primeiro, né? Falta R$500 numa prestação para pagar da cozinha, tá ali, porque a gente levantou, passou a madrugada toda carregando coisa, ele e meu filho, e agora não tem mais nada. No Vale do Taquari, mais de 2.800 pessoas ficaram desabrigadas por causa da enchente, de acordo com a Defesa Civil Estadual. O Cristiano Dalcin tem mais informações ao vivo de Mussum, uma das principais cidades atingidas. Oi, Cristiano. Oi, Eloy, boa noite a todos. Olha, 70% da cidade de Mussum ficou debaixo d'água nesse fim de semana, mais uma vez. Quase 200 pessoas estão em 3 abrigos da cidade. O clima, claro, é de muito desânimo por passar por tudo isso outra vez em menos de 3 meses. Uma loja tinha reinaugurado há 10 dias e foi inundada. Um supermercado perdeu quase todas as mercadorias. Muita comida foi jogada fora hoje. A prefeitura pede doações de água, produtos de limpeza e alimentos não perecíveis. E os moradores pedem ajuda de voluntários para mais um mutirão de limpeza. Hoje os motoristas enfrentaram 5 bloqueios na ERS 129, que liga Encantado aqui à cidade de Mussum. Houve deslizamento de terra e a estrada ficou coberta por lama, galhos e árvores. O trânsito segue lento em meia pista e o congestionamento passa de 3 quilômetros. A situação também é complicada na cidade vizinha de Roca Salles, como a gente acompanha agora na reportagem do Gabriel Costa. 570 pessoas tiveram que sair de casa em Roca Salles. A maioria delas está em um dos 4 abrigos que foram montados na cidade. O rio Taquari chegou a ficar 20 metros acima do nível normal. Essa enchente chegou perto do nível da cheia, que aconteceu no início de setembro. Foi apenas 1,5 metro de diferença. De acordo com a Defesa Civil, o problema maior está no interior do município, onde pelo menos 70 deslizamentos de terra aconteceram. Isso bloqueou acessos para localidades rurais e dezenas de famílias estão ilhadas por lá, recebendo água e alimentos através de uma aeronave das Forças Armadas.
A prefeitura pede a doação de água, alimentos não perecíveis, materiais de higiene e de limpeza. E além disso, pedem o trabalho voluntário mais uma vez para fazer a limpeza e reconstrução da cidade, além de maquinário pesado para liberar ruas e estradas. Veja a seguir, foram encontrados os corpos do homem e da criança que estavam desaparecidos em Coqueiros do Sul. Nós já voltamos. As ilhas de Porto Alegre fez muitas pessoas deixarem as casas e comprometeu o sistema de abastecimento de água. Quem traz mais informações é a Maria Eduarda Eli. Esses são só alguns dos transtornos vividos por essas pessoas ali, Maria Eduarda. Boa noite. Sim, Eloy, boa noite para você, para todo mundo que está de casa nos acompanhando. A situação é muito crítica por aqui. Nós conseguimos chegar até a Ilha da Pintada com a ajuda de um guincho, porque o acesso está muito difícil. E o que está acabando prejudicando esse acesso é que logo na entrada da Ilha da Pintada, uma cratera acabou abrindo. Então as pessoas só conseguem chegar aqui a pé e a partir desse ponto conseguem deixar a ilha. A gente está vendo muitos moradores agora trazendo seus pertences. São crianças, famílias que tiveram que deixar suas casas. Estão contando com a ajuda do Exército para sair aqui do local. Ao longo de todo o dia foram 28 chamados, mais de 100 pessoas resgatadas nas ilhas aqui em Porto Alegre, entre elas são 32 crianças. As unidades básicas de saúde estão sem atendimento, assim como as escolas municipais. A gente consegue ver que as pessoas estão tirando tudo que podem. Vou pedir licença por aqui. Como é que tá a situação? Tá horrível. Já viram algo assim? Não. Conseguiram tirar um pouco de casa? Só algumas coisas. Saiu com a filha junto? Da minha sobrinha. São muitas crianças que a gente está vendo. Muito obrigada, viu? Sinto muito pela situação. O pessoal está literalmente saindo daqui com os caminhões porque não tem outro ponto de acesso. Eles estavam justamente aguardando para conseguir deixar aqui a Ilha da Pintada. Hoje, durante o dia, a medição no Cais Mauá diz que o Guaíba chegou a 3 metros e 26 centímetros. Ultrapassou a cota de inundação e por isso, inclusive, o sistema de comportas, todas as 14 comportas foram fechadas para evitar essa inundação na cidade, mas aqui nas ilhas, então, a água acabou entrando por diferentes ruas, invadindo casas. A gente viu a situação em algumas casas, inclusive a força da água da correnteza está tão grande que levou casas inteiras aqui na Ilha da Pintada. A água também está chegando muito próximo ali do nível da nova ponte do Guaíba. A situação está sendo monitorada pelo DENIT. A travessia de catamarã entre Porto Alegre e Guaíba foi suspensa e hoje, em função da forte correnteza, inclusive, a embarcação bateu no muro do Cais Mauá. O veículo não tinha nenhum passageiro, mas ele também está sem funcionamento. A imagem que eu compartilho com vocês, gente, é essa. Os moradores estão numa situação de desespero, deixando a Ilha da Pintada aqui em Porto Alegre, porque a água está subindo e a correnteza também está muito forte. A gente também compartilha a situação das outras cidades da região metropolitana. 10 mil imóveis foram atingidos em Igrejinha, que representa metade da zona urbana. A Emater está fazendo o levantamento dos prejuízos na agricultura. Mais de 500 pessoas tiveram que ir para casa de amigos ou parentes. Situação complicada também em Montenegro, onde a água atingiu o centro da cidade. Em Novo Hamburgo, o nível do Rio dos Sinos continuou subindo ao longo do dia. Mais de 100 pessoas ficaram desabrigadas. Os bairros Canudos, Santo Afonso e Lomba Grande foram atingidos. Em São Leopoldo, famílias foram retiradas de casa no bairro São Geraldo. Se o rio continuar subindo no ritmo atual, a projeção da prefeitura é que seja a maior cheia da história do município. Da região metropolitana, nós vamos agora ao vivo até o norte do estado. Esta tarde foram encontrados os corpos do homem e da criança que estavam desaparecidos em Coqueiros do Sul, que fica a 57 quilômetros de Passo Fundo. O Guinter Scheller acompanhou todo esse trabalho. Boa noite, Guinter. Boa noite, Dani, todos que nos acompanham. Isso mesmo, os corpos de Cleiton de Souza Vilmens e também do filho dele, Luan Pazinato Vilmens, foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros dentro de um carro que estava submerso no Rio Turvo.
hoje a cerca de 150 metros do local onde eles caíram, da ponte onde eles caíram no último sábado. Para realizar esse trabalho de remoção dos corpos e do carro, os bombeiros contaram com o apoio da Brigada Militar, mas foi um trabalho bastante difícil, porque o Rio Turvo segue com um nível bastante elevado e também com uma correnteza muito forte. A Tatiane Pazinato, que era outra ocupante do carro, mãe do menino e companheira do Cleiton, ela também estava no carro, mas o corpo dela foi encontrado na madrugada de ontem ainda. Agora, informações da região noroeste do estado, porque em Porto Mauá, o Rio Uruguai atingiu a cota de inundação. Cerca de 90 pessoas estão fora de casa. O serviço de balsas está interrompido, pontos de acesso ao interior de Itajubá e Barra do Santo Cristo estão bloqueados. A Defesa Civil está usando barcos para transportar moradores. Algumas comunidades estão sem água potável e energia elétrica por conta da inundação. Em Porto Veracruz, 25 famílias estão desabrigadas. O acesso a 8 localidades está bloqueado e o serviço de balsa também está interrompido e sem previsão de retorno. Em Porto Xavier, o Rio Uruguai está 11 metros acima do nível normal, 200 famílias precisaram sair de casa e a água também atingiu 20 estabelecimentos comerciais e empresa. Conforme a prefeitura, essa é a quarta enchente enfrentada pelo município em 2 meses. E Dani, antes de encerrar, uma última informação: a ponte que liga Nonoai a Erval Grande, aqui no norte do estado, está bloqueada desde a quinta-feira por conta das chuvas. Eu conversei com a Polícia Rodoviária Estadual e ainda não há uma previsão de liberação dessa via. Volto com vocês. Quinter, muito obrigado. A seguir, em Gramado, técnicos avaliam as condições de parte de um bairro que corre o risco de desabar. Cerca de 500 pessoas tiveram que deixar as casas. Nós voltamos em 2 minutos e meio. Pelo menos 28 trechos de estradas estão totalmente bloqueados no Rio Grande do Sul. A maioria na Serra. Em Gramado, onde 2 pessoas morreram soterradas no fim de semana, uma vistoria começou a ser feita no bairro que foi esvaziado. A Débora Padilha está em Caxias do Sul e atualiza a situação da região da Serra aqui pra gente. Oi, Débora. Oi, Daniela, boa noite a todos que nos acompanham. Mais de 150 famílias, cerca de 500 pessoas que moram no bairro Três Pinheiros, em Gramado, estão ainda fora de casa. O bairro precisou ser completamente esvaziado pela Defesa Civil. Hoje de manhã, muitos moradores aproveitaram o tempo firme para retirar pertences, principalmente roupas. A maioria foi para a casa de parentes e cerca de 30 famílias estão em um ginásio. Uma equipe de engenheiros e geólogos avalia a situação por causa de rachaduras e risco de desabamento. Em uma das ruas que tem rachaduras, um prédio tem risco de queda. Técnicos de uma empresa contratada pela prefeitura e da FEPAM estiveram no bairro hoje. A FEPAM disse que há risco de movimentação no solo com chance de novos danos estruturais. A FEPAM deve sugerir à prefeitura um estudo detalhado. De acordo com o prefeito de Gramado, geólogos de Brasília também devem fazer uma vistoria nos próximos dias. Aquela montanha está descendo, ela está se movimentando, a tendência é que ela caia toda. Se vier assim em terra mais líquida, ela com certeza vai atingir as primeiras casas ali próximas. Um cenário mais crítico e pior é que venha uma lama e desça nas casas, né? Então, mas pelo menos as famílias estão seguras, né? Também aqui na Serra, cerca de 80% do município de Santa Teresa foi atingido pela cheia do rio Taquari, com danos na área urbana e também na área rural. Essa é a segunda tragédia que a cidade vive em pouco mais de 70 dias. Dessa vez, o rio Taquari subiu 22 metros acima do normal. Levantamentos ainda estão sendo feitos, mas são pelo menos 85 casas e 18 pontos comerciais com danos. O governador Eduardo Leite esteve hoje em Santa Teresa e anunciou medidas emergenciais aos municípios atingidos que decretarem emergência e pedirem recursos. Vai disponibilizar pelo menos R$400 mil para cada um dos municípios para horas máquina, para fazer limpeza, desobstrução de vias, todo o conserto que for necessário, e se o município precisar para comprar telhas, lonas, o que for necessário. Paralelamente, acompanhar, né, os estragos maiores para fazermos os planos de trabalho, buscar os outros recursos para restabelecer as condições de infraestrutura que foi afetada nesse episódio de chuvas.
Na região metropolitana da capital, famílias estão isoladas na zona rural de Taquara e mais de 100 pessoas seguem fora de casa na cidade. O Jefferson Majeitos informa a situação pra gente por lá. Oi, Jefferson. Oi, Eloy. Boa noite. Eu estou no bairro Empresa, um dos 4 de Taquara atingidos pela chuva do fim de semana e o único em que ainda há pontos de alagamento. Fim de semana, a água chegou a este local onde eu estou agora e segue dentro de algumas casas. É o que acontece aqui nessa rua. O rio Caí está a cerca de 500 metros em linha reta desse local. Ele avançou rapidamente no fim de semana e agora lentamente começa a descer, começa a voltar para o leito. As famílias aqui ainda não conseguem voltar para casa. No fim de semana, sábado, aproximadamente 2.500 pessoas tiveram de sair de casa. Hoje, 122 continuam fora de casa. A maioria está no ginásio de uma escola estadual, aqui mesmo do bairro Empresa. São as imagens que eu compartilho agora com você. Nesse local, as pessoas recebem um local com um teto para dormir, recebem também alimentação, tem todo o serviço de assistência social da prefeitura. Algumas famílias conseguiram salvar alguns móveis e eletrodomésticos, porque a prefeitura fez entre sexta-feira e sábado um serviço de passar de casa em casa com um caminhão para resgatar famílias, móveis e eletrodomésticos. Hoje à tarde eu conversei com algumas pessoas nesse ginásio e algumas delas disseram que não conseguiram salvar, que perderam móveis de novo. Eu digo de novo porque esse é o 6º episódio de inundação em Taquara esse ano, segundo a prefeitura. A Defesa Civil acredita que o rio Caí vai voltar para o leito nesta quarta-feira e é possível que a partir de quarta-feira as famílias possam então voltar para casa. A prefeita de Taquara decretou situação de emergência hoje. É uma maneira de tentar acelerar a chegada de recursos da União para acompanhar. Há várias famílias do interior isoladas por conta da queda das pontes. A zona rural nós temos aí mais de 15 distritos, localidades distritais que estão atingidas. Nós temos construção de vias com deslizamentos de terra. Nós temos aí um trabalho enorme para fazermos por conta do que a água causou de estragos no interior. A prefeita falando sobre a situação da zona rural. Aqui na cidade também famílias precisam da doação de alimentos, material de higiene, limpeza e fraldas. As doações podem ser entregues no CIEP, a escola estadual aqui do bairro Empresa. Volto com vocês. Muito obrigada, Jefferson. Uma boa noite. Infelizmente, as instabilidades aumentam a partir de amanhã porque tem uma nova frente fria trazendo mais chuva. Tem risco para temporais na fronteira oeste e na região das Missões. No sul, a chuva deve começar à tarde e nas outras regiões, como a capital, região metropolitana, o litoral e a serra, tem sol durante o dia e pode chover só à noite. Vai fazer muito calor em todo o estado, tem previsão de 30 graus em Santana do Livramento, 31 em Passo Fundo, 32 em Santa Maria, chega a 33 graus em Porto Alegre. O alerta é para quarta-feira, com muita chuva em todo o Rio Grande do Sul, acumulados em torno de 70 milímetros em municípios do norte e noroeste e também no sul do estado, 60 milímetros na região da Campanha, com possibilidade de temporais na serra. Vai ser um dia de muita atenção. Aqui o exemplo de uma das regiões com mais chuva nos próximos dias, o noroeste do estado. Em Santo Ângelo, vai até quinta-feira, com uma chuva persistente e volumosa na quarta-feira. E o RBS Notícias fica por aqui. Outras informações às 8h30 no Jornal Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite e até amanhã.